Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Regeneração, um espaço onde a troca com pessoas que na prática vivem a empolgação, a inspiração de regenerar, de conectar para melhorar a vida das pessoas e do planeta. Eu sou a Cris Gils, cosmetóloga, fundadora do Grupo Laces, e hoje estou aqui para receber 3 pessoas que fazem parte da minha vida, literalmente. A Samantha e a Sabrina Gils, que são minhas sobrinhas, e o Igor, sócio do Grupo Laces. Eu queria falar para vocês um pouco da história que vocês já ouviram muitas vezes eu contar, né, através da minha fala sobre a história do Laces, que vem desde 1987, fazendo cabelos saudáveis, buscando a beleza gradual através dos produtos e dos serviços. Mas hoje eu quero apresentar essas 3 pessoas que fazem parte dessa jornada. Através da voz deles, eu quero que eles contem um pouquinho dessa história. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. É muito raro a gente estar junto aqui sentado, podendo contar um pouquinho dessa história, e por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu queria que vocês justamente contassem como que é trabalhar, né? Contar um pouquinho de vocês, né? Cada um, e como é trabalhar nessa empresa familiar. Então, quem quer começar? Samantha, pode ser? Pode, claro, pode ser. Então, eu vou me apresentar primeiro, para quem ainda não me conhece. Eu sou Samantha Gils, sou uma mulher de 48 anos, de pele clara, uma mulher que é casada há 33 anos e sou avó já. E a minha jornada, né, dentro do Laces começou muito cedo. Eu comecei com mais ou menos uns 13 anos de idade e fui meio que embarcando, né, num sonho que a minha avó foi construindo, que minha avó construiu, um pouco sem entender naquele momento, né, o que seria, né, com 13 anos a gente também não pensa muitas coisas, né, a gente só vai, às vezes, seguindo um fluxo. Na época eu estudava ainda, né, então quando a minha avó idealizou esse projeto de ter um espaço, né, onde a família pudesse trabalhar, onde ela pudesse passar, né, para a gente o conhecimento que ela tinha, e a gente foi junto com ela nessa trajetória. Depois, nesse meio tempo, eu fui me desenvolvendo, né, dentro da área, fui gostando da profissão, me apaixonando pela profissão, me desenvolvendo, fiz faculdade de fisioterapia, mas fiz, né, bem depois, fiz faculdade até tarde, porque me dediquei bastante mesmo ao trabalho, porque era o que eu gostava, eu não via necessidade de fazer uma faculdade, eu achava que aquilo ali já era o meu universo, já era meu mundo, já me preenchia, mas aí depois eu fui vendo o quanto era satisfatório poder cuidar das pessoas, né, principalmente da forma que ela nos ensinou a cuidar, e aí eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu tinha uns 25 anos mais ou menos. Que legal. Sabrina, pode contar para a gente um pouquinho sobre você? Posso. Bom, prazer. Meu nome é Sabrina Gils. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, cabelos cacheados, meio dourados. Tenho 46 anos. Aliás, amanhã faço 46 anos. Tenho uma filha. Sou casada há 28 anos. E comecei toda essa minha jornada também no Laces quando eu tinha 15 anos de idade, né? Foi realmente um presente até e uma descoberta muito significativa para minha vida, porque eu sempre gostei muito, né, de fazer massagem. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Laces, a nossa avó, né, meio que foi me encaminhando um pouco para esse lado, né? E ela falava, se especializa, faz um curso. E eu não entendia muito bem aquilo. Eu tinha 15 anos, né? Mas já estava ali no salão, lavando o cabelo, ficando na recepção, fazendo muitas coisas erradas na recepção, porque eu nunca fui de cálculos, enfim. E aí eu comecei realmente a me especializar, fiz um curso de massoterapia oriental, e eu fui
gostando muito daquele mundo de cuidado das pessoas, com as pessoas. E aí nós começamos, né, a ter toda essa área de massagem dentro do Laces. No começo eu e a Samantha também, né, trabalhamos muito nessa parte. E aí realmente fui descobrindo um dom muito querido e que me fazia muito bem, me realizava como profissional. Mas fiz faculdade de turismo, me formei em turismóloga, mas sempre esse desejo e esse dom, ele sempre ficou mais presente, mais ativo. E aí a gente foi construindo esse caminho juntos, né, de mãos dadas, cada pessoa, né, se encaixando e se movimentando naquilo naquilo que te faz bem, né, porque eu acho que a gente está aqui hoje por conta disso. E é isso. Muito bom, muito bom. E você, Igor? Você é o Vamos falar quarto agora, integrante. Né? Prazer, eu sou o Igor, sou um homem de 38 anos, nasci no ano de fundação do Laces. Olha só. Né? Sou um homem negro de pele clara, nasci e cresci numa família periférica, tive algumas experiências ao longo da vida que me levou a fazer cabelo. Não foi uma escolha, foi uma opção que eu tive. Durante muitos anos, até respondi isso recentemente, durante muitos anos eu tinha até vergonha de falar que fazia cabelo, porque na minha cabeça, né, além de tudo ser um homem gay, tipo, a única opção que a gente tinha era ser cabeleireiro. E ao longo dos anos tive grandes experiências, trabalhei como assistente de grandes profissionais em São Paulo, né, passei por algumas escolas grandes de salão aqui em São Paulo, até que eu conheci o Itamar, né, que é o nosso CEO e esposo da Cris, e me apresentou um pouco do universo da sustentabilidade através do Home Meshes. E aí a gente começou a fazer um trabalho super legal junto, aí acabei me aproximando da Cris. E eis que houve o convite de eu começar a ajudá-los no processo de expansão em final de 2011 para 2012. E ali eu falei assim, cara, eu acho que eu me encontrei, assim. Eu sempre tive muito sonho na minha infância de ser professor. E eu entendi que no Lace que não era para lecionar, era para trocar, que era para multiplicar conhecimento através das minhas experiências. E isso eu me encontrei dentro do Laces, que hoje eu faço o que eu aprendi desde muito cedo, que é cabelo, com muito amor. Hoje em dia, além de amor, com propósito. Hoje eu vejo o quanto o que a gente faz com o nosso cliente, até o que a gente faz com o nosso colaborador, impacta diretamente na vida dessas pessoas. E eu me sinto uma pessoa completa hoje, profissionalmente. Assim. Muito bom, que delícia. Bom, falar que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Acho que a gente poder compartilhar um pouquinho para quem está nos ouvindo da nossa trajetória, né? Então, a gente é uma empresa de beleza, né? Que tem 10, agora 9 para 10, né? Vamos abrir o 10º espaço Laces. Somos 300 colaboradores. Começou como uma empresa familiar. E aí a gente fazendo cabelo, de fato, né? Eu sou cabeleireira, como a Sabrina e a Samantha falaram, através da massagem, o Igor cabeleireiro. Então, de fato, a gente expandiu, né? Para hoje a gente também fazer cabelo, mas também cuidar, né, do negócio como um todo, da expansão, do desenvolvimento de produto, desenvolvimento de pessoas. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? Porque eu sou uma pessoa que, assim, gosto muito de fazer cabelo, gosto de estar, para mim é muito inspirador estar com a cliente, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, assim, um pouquinho de como que ainda, né, tem assumido todas essas responsabilidades de ser o gestor, de ser o que vai fazer a expansão, a educação, contratação de pessoas, que é o nosso dia a dia hoje, mas também não deixar de atender o cliente. Como é? E aí, quem quer responder primeiro? Eu falo isso com frequência, que o momento mais divertido do meu dia é a hora que eu tô fazendo cabelo. Porque por mais que exista uma grande responsabilidade, né, tanto afetiva, espiritual, energética e também da expectativa do cliente que veio ali comprar naquele momento, aquela experiência, é um momento muito de encontro com
igual a gente fala, nossa primeira infância, mas o nosso primeiro profissional, né? Então eu relaxo, é um momento que eu tô bem tranquilo. E é muito importante, porque é naquele momento também que eu me preencho de novas oportunidades. Às vezes eu escuto uma coisa que o cliente está falando para mim, uma forma que eu faço aquele cabelo, eu já encontro uma nova forma de treinar uma técnica diferente, de criar uma nova experiência para o cliente e além de também ajudar as pessoas a se adaptarem melhor, né, profissionalmente nesse mundo que, por mais que a gente faça cabelo, né, a gente não faz de uma forma comum como é feito nos outros salões. Então, sempre pautado no cabelo, mas com a experiência em primeiro lugar. Então, acho que essa troca com o cliente no primeiro lugar, assim, eu acho que é indispensável para mim. Vamos, igual você falou, vamos ser gestor, vamos fazer contratação, vamos servir café, vamos varrer chão, mas nunca deixar de fazer cabelo, assim. Maravilhoso. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que é o que a gente sempre fez a vida inteira, né? Então, deixar de fazer algo que te completa é uma coisa difícil, Sim. não é fácil. E também acho que nesses momentos de atendimento com o cliente, desse cuidado, dessa troca realmente que existe, porque é tão bom você conversar com as pessoas, né? Elas falarem coisas inspiradoras para você, você receber isso, atender gerações. Isso é uma das coisas também mais gostosas que tem, né? A gente atende a mãe, aí a mãe ficou grávida, depois traz a filha e vem a neta. E isso é tão gostoso, e a gente hoje ter clientes que falam, nossa, eu cuidei dela, ela tinha 5 anos de idade, olha como é que ela tá linda, uma mulher. Então isso é uma coisa tão gostosa, porque a gente acompanha histórias através da nossa profissão, né? E isso é uma das coisas mais ricas que tem na vida, essa troca, essa coisa de compartilhar realmente experiências. E acho que o nosso dia a dia acaba nos dando muita ferramenta também da gente poder melhorar, poder criar novas experiências para o nosso cliente, tá sempre ali dentro do salão, acompanhando a equipe, olhando no olho de cada um, vendo as necessidades, o que pode ser melhorado, no que a gente pode ajudar, né? Porque só quem está ali no dia a dia, né? A gente realmente vive junto e a gente consegue ter essas informações mais ricas também, de equipe mesmo, né? De dia a dia. Aliás, acho que uma coisa legal da gente comentar aqui, né, é sobre o nome Laces, né? Laces significa laços, né? E lá atrás, quando a dona Mercedes Gils que iniciou toda essa jornada com a gente muito pequenininho, começando tudo isso, laços era conexões entre pessoas, conexões entre famílias. Então, isso que a Sabrina acabou de falar é muito interessante, porque de fato são famílias, gerações e gerações que a gente continua atendendo e fazendo parte daquele dia a dia, como de fato esses laços de família. Então, Laces também tem esse significado simbólico, né, de conexões, de laços. Então, é de fato um propósito da empresa como uma raiz muito profunda que se conecta com os dias atuais, né? Porque eu acho que as conexões hoje em dia são tão necessárias, né, para a gente sobreviver como humanos aqui nessa terra. E só complementando um pouco o que eles falaram, uma coisa muito legal também que a gente foi construindo ao longo dessa trajetória, foi a questão da equipe, né? Porque antigamente éramos nós que fazíamos, né, a maior parte das execuções, né, como profissional, né, de cabelo, e hoje a gente já tem uma equipe formada, uma equipe incrível, uma equipe que faz a entrega dentro daquilo que a gente acredita, né? Dentro daquilo que a gente sempre construiu como negócio, como propósito. E hoje a gente muitas vezes está ali nos bastidores, digamos assim, né? Porque a gente está presente nas unidades para poder ter ali um suporte, acompanhar a qualidade técnica do cliente, mas quando a gente também observa, né, como que está sendo feito esse trabalho e a gente vê o quanto eles estão se dedicando e é muito satisfatório a gente poder saber que a gente tem pessoas que estão ali nos representando da mesma forma que a gente Sim, fazia, legal. né? Da mesma Um legado, um né? legado, né? E a gente sempre preza muito pela questão
da qualidade, né, do atendimento do cliente, a experiência que ele está ali, porque realmente você fazer o cabelo, né, você atender o cliente, não tem satisfação maior para nós profissionais, não Com existe, certeza. né? Mas é muito satisfatório também quando você tem um olhar de fora e você tá vendo a tua equipe fazer aquilo Se que realizando você também, né? também fazia, né? Então eu acho que isso também é muito legal. Te traz também uma satisfação diferente do atendimento, porque de verdade, assim, a minha vida, realmente eu acredito que eu nasci para cuidar. Legal. Cuidar de alguém. Eu amo cuidar das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja por horas, que é aquele momento que ela tá ali, que de alguma forma a gente impactou na vida dela, né? Seja num bem-estar que ela tá sentindo dentro da unidade, como uma transformação realmente do cabelo. Isso é muito legal que você está falando, Sami. Talvez a gente possa puxar o seguinte gancho, né? Para quem está nos ouvindo e talvez nunca entrou em uma unidade Laces, né? E o que é, né? Isso que a gente está falando, né? Esse espírito Laces, essa experiência Laces, né? Então, Igor, você pode contar um pouquinho? Imagine que a pessoa que está nos ouvindo não sabe, né, o que é a experiência Laces. Ela está acostumada a, é um cabeleireiro, é um salão, né? Então, conta um pouquinho do que a gente faz ali, aquele encantamento, né, que a gente promove ali quando a pessoa põe o pé dentro das nossas unidades, ou seja, ela comprar um produto pelo nosso e-commerce, ou seja, ela está dentro do bioma, que a gente vai contar um pouquinho mais para frente para vocês o que é. O que é a experiência Laces? Bom, assim, acho que a melhor forma de começar a explicar é o que a Samantha disse agorinha mesmo, que é sobre cuidado, né? É cuidar das pessoas. Então, em primeiro lugar, eu acho que a nossa experiência, né, ela não começa com o nosso cliente final, é primeiro com o nosso colaborador, né? Assim, a gente sempre inicia nossos dias, né, se conectando com uma boa energia, fazendo uma oração, né, independente do credo e a religiosidade individual de cada um. A gente prepara nosso ambiente para receber as nossas clientes, né, se engaja com as nossas metas diárias, que não é só sobre venda, mas sobre qual é o encantamento que a gente quer levar para o cliente. Então, quando o cliente chega né, nas nossas unidades, ele já é impactado com uma equipe pronta para recebê-lo, né? Então, desde a recepção, né, de prontidão com um sorriso para poder receber o cliente, aí ele chega e senta numa cadeira, aí tem sempre um chazinho, tem o famoso cappuccino do Laces, que todo mundo fala, né? Seja em São Paulo, em BH ou no Rio de Janeiro, todo mundo fala, esse cappuccino do Laces, vem aqui só para poder tomar esse cappuccino, que eles veem as influenciadoras, né, postando sobre o cappuccino da gente. Então, toma um café, recebe uma massagem, né? Eu acho que isso é uma das maiores experiências iniciais que a gente tem comparado a tudo que se fala de experiência lá fora, porque imagina você chegar num lugar onde você não sabe o que é e a primeira coisa que te convidam é zerar, relaxar. Desacelerar. Fala, faz uma massagem primeiro, quando você estiver tranquilo no nosso ritmo, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo. Então, você passa por uma massagem, logo em seguida vem um profissional, né, que estudou, que foi treinado por um longo período, na grande maioria das vezes passaram por um mínimo aí de 2 a 3 anos de experiências na execução, para poder ter o título que a gente chama, né, de especialista em diagnóstico, para poder fazer o seu diagnóstico, além de te dar um diagnóstico do seu cabelo, ouvir as suas necessidades, porque na grande maioria das vezes, o que normalmente um cliente acontece quando ele chega num salão, ele chega e fala, eu vim aqui que eu quero cortar meu cabelo, e eu quero cortar meu cabelo com essa foto. Esse trabalho eu não vejo, não tem nada de errado, mas é muito do que se é feito e feito por uma pressão que existe lá fora de como se consumir beleza. Então, quando o cliente chega no Lace primeiro momento, a primeira coisa que a gente convida ele é se olhar e, tipo, o que você gostaria, dentro das referências que você tem, o que você acha que vai te acender, que vai te deixar mais interessante, que vai te deixar mais realizado, vai te deixar mais leve, que vai te deixar mais bonito. Então, a gente faz esse diagnóstico completo, desde a beleza, né, do design até realmente as necessidades de saúde, que é a nossa grande expertise e experiência, eu acredito, e é a indicação dos usos dos produtos, né, porque a experiência completa ela é estendida a como você cuida do seu cabelo no dia a dia, e durante todo o processo a gente tem muito toque, né, que eu acho que eu, mais uma vez, volto a falar da Samantha,
que é o lugar do cuidado. Então tem muita massagem, tem muito ponto de energia que é trocado com as massagens, né? As experiências que a gente faz no lavatório, tanto quanto as massagens de tratamento, quanto o próprio Cheiro Balance, que é uma experiência que engloba todos os outros pontos de relaxamento que a gente tem aqui dentro. Então, assim, a nossa experiência no todo, ela vem além de, igual as pessoas falam assim, o Lace é um lugar de relaxamento, quero uma coisa que seja mais rápida. Mesmo que seja rápido, dá para você se desconectar um segundo para você se cuidar, né? Que como você mesmo disse, né? Hoje em dia as pessoas, né? Quando você fala do nome Lace sobre as conexões, as pessoas cada dia mais não se preocupam em se reconectar. E eu acho que essa é a nossa principal função como ser vivo, né? Não só como ser humano, mas como ser fazendo parte de toda essa natureza, é se conectar a todas as experiências que a gente tem que trocar. E mesmo que seja rápido, cara, 5 minutinhos dá sim pra você receber uma massagem no ombro, lavar o cabelo de uma forma que seja mais gostosa e prazerosa, com um produto de extrato vegetal, que pra quem acredita a energia tá ali no produto, já vai te energizar, já vai te trazer uma nova experiência. Então eu acho que não consigo definir de forma curta sobre a nossa experiência, mas acho que ela é completa, é ampla. Os ambientes, né? A gente tem muita luz natural, toda a arquitetura é pensada com luz natural, mais de 1000 plantas naturais para você se conectar ali com o seu espaço, enfim, de bem-estar, né? Então, tudo é pensado desde das pessoas até o ambiente, o produto, Exato. o sistema de tratamento, para que você tenha uma vivência de bem-estar, independente se você vai fazer a sua mão, ou se você vai fazer um tratamento no cabelo, enfim, é de fato um espaço que a gente chama um espaço de cura, um espaço de reconexão com a sua melhor versão, não a cópia de padrões externos, né? Então isso é muito legal. Eu queria puxar um gancho e daí conectar a Sabrina e a Samantha. Eu queria que vocês contassem que, de fato, hoje, além do cabelo, que a gente já falou que vocês gostam de voltar à unidade para cuidar das pessoas, mas o que vocês fazem, porque o Igor falou uma coisa muito importante, né? Sobre as pessoas, né, que a gente trabalha, né, que as pessoas que trabalham com a gente no Laces, tem alguns pontos, né, que são construídos essa relação entre a empresa Laces e as pessoas que trabalham de uma forma bem diferente do mercado da beleza convencional. Então, eu queria que vocês contassem o que vocês fazem hoje, né, e como que é feito isso, né, como que a gente faz isso no Laces. Eu queria também completar que o que nós fazemos hoje não é uma coisa que a gente faz hoje. Toda essa filosofia, esse pensamento do bem-estar, ele sempre esteve presente, né? Sempre. Desde 1987, mesmo a gente muito jovem, muito, né, ainda muita informação ali de toda aquela profissão, sempre era muito presente na gente essa coisa do cuidado da cliente, de fazer massagem, de sempre colocar uma música mais relaxante no salão, de ter, né, esse aconchego. Então acho que isso realmente não é uma coisa que veio há pouco tempo. Não. É uma coisa que já está no nosso raiz, né? DNA, né, há muito tempo também. E aí conta, Sá, então, para nós, o que de fato, né, a gente estava falando, o Igor falou bastante das pessoas, né, dessa conexão, porque assim, o que o Igor falou é uma coisa um pouco diferente do mercado, né, o mercado, cada profissional da beleza procura se especializar, né, ser um bom cabeleireiro, uma boa manicure, uma boa massagista, muito através das suas mãos, através do seu toque, né, e aqui no Laces, claro, a gente precisa que seja um bom profissional, né? Mas a gente tem um trabalho muito coletivo, né? O Igor falou um pouquinho sobre a gente chegar toda manhã e fazer o que a gente chama de aberturas diárias, né? Então, onde a gente se reconecta com as pessoas ali, fazendo esse olho no olho, fazendo uma oração, falando sobre um produto, compartilhando essa energia de comunidade que somos, né? Então, só que isso não é de graça, né? Às vezes as pessoas talvez possam pensar, mas como que o Laces que é fácil? Não, isso não é de graça, isso é um trabalho árduo do dia a dia, né? De muita resiliência, de colocar essa filosofia em prática. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque vocês duas são as pessoas que hoje contratam as pessoas, treinam as pessoas, a gente desenvolveu várias coisas, e eu queria que você contasse um pouquinho, né, do que foi, como que a gente conseguiu trazer essa nossa raiz, esse nosso legado para a prática da contratação e do dia a dia dos colaboradores. Primeiro que eu acho que
a gente é uma empresa familiar, né? Começamos como uma empresa familiar. E acho que todo o crescimento é desafiador e tem suas dores, Sim. né? E nós tivemos, nesse crescimento, que traçar um caminho, né? Que nós tivemos que estruturar muito bem tudo isso, para preparar bem as pessoas, para ter uma equipe que atenda com qualidade naquilo que a gente acredita. Porque isso também é um grande desafio, né? Trazer as pessoas para aquilo que nós acreditamos, que a empresa acredita, né? Então, foi aí que a gente criou no início, né, o nosso código único, LACES, onde realmente é um manual, é uma cartilha, né, que a gente passa para os nossos colaboradores sobre o que é o LACES, no que nós acreditamos, como aconteceu toda essa história, porque eles fazem parte disso, eles são parte disso, né? Então, acho que a gente precisa trazer as pessoas mais para perto para que elas se sintam realmente presentes naquilo que elas estão vivendo dia a dia. Então, foi através, né, desses treinamentos, onde a gente fez o nosso centro de treinamento, João Domingos Dias, que leva o nome do meu bisavô, no caso, o avô da Cris, onde nós alinhamos todas essas técnicas, onde nós alinhamos todos esses propósitos, preparamos nossa equipe, né, não só tecnicamente, mas para o convívio do dia a dia, né, que eu acho que isso é uma das grandes batalhas, né, hoje, é você preparar as pessoas a ter um espírito de equipe, né, e é o que a gente, até hoje, Acho que é o ponto, né, um dos mais importantes do treinamento. Isso, é um dos pontos mais importantes. E é o que até hoje a gente realmente aplica dentro das nossas lojas. E ter um olhar muito forte no desenvolvimento de cada pessoa que está ali, né? Acho que ver uma pessoa se desenvolvendo, ela, né, começar um treinamento de uma forma e ver o profissional que ela se tornou depois de muito tempo, é uma sensação muito boa que a gente fica dentro da gente, né? Todas nós, porque todas nós cooperamos com esse desenvolvimento individual de cada um da equipe, né? Então, quando uma pessoa que entra nova, sem saber nada, sem saber pegar numa escova, e a gente ensina uma nova profissão para essa pessoa, e além de ensinar essa nova profissão, a gente também ajuda ela a trabalhar em equipe, a se desenvolver como ser humano, né? E nós temos o nosso DHL, que é o Desenvolvimento Humano LACES. A gente cria ali ações, né, para a equipe estar sempre em desenvolvimento, passeios culturais, né, que a gente promove para eles. Então, assim... Pessoas viajar, que às vezes nunca tinham pegado um avião para fazer um curso fora, para né? fora. Então, isso é muito legal, porque é de fato um desenvolvimento humano, né? Sim. Porque isso ela leva para a vida, não é só aqui no LACES, ela leva como um desenvolvimento pessoal. Verdade. Então, é muito legal. Samantha, conta para nós um pouquinho sobre esse processo, né, de contratação, assim, que é árduo. Eu acho que na atualidade, eu acho que é uma coisa que tem até sido falado muito, né, em todas as áreas aí. Bom, eu só queria completar uma coisa que a Sá falou sobre o código único. Só para vocês entenderem um pouco, né, a gente está tentando aqui resumir uma história de 37 anos, né? Desafio. E a gente, às vezes, tem pontos que, enfim, né, a gente, às vezes, não dá para contar tanto no detalhe, mas que eu acho muito importante, que fez parte dessa história para a gente poder hoje estar aqui com tantas unidades, para ter os biomas, né? Isso tudo só foi possível porque isso foi construído, né? Sim. Em algum momento foi tudo colocado dentro de um processo. O que acontece? A gente tinha tudo isso já existia, não foi inventado nada diferente, mas as coisas eram muito mais intuitivas, né? A gente fazia pela intuição e pelo acreditar. E a gente fazia várias imersões, né, de finais de semanas inteiros para poder colocar tudo que a gente sabia fazer dentro de processos para que isso pudesse ser replicado, não só na forma técnica, mas também dos produtos que antigamente era feito de forma mais artesanal e aí precisaram ser industrializados
na fábrica, que aí depois a gente foi, né, e adquiriu a nossa própria fábrica, onde a gente foi estudando mais, né, principalmente você, sobre as matérias-primas, sobre aquilo que a gente podia trazer de ativos naturais, que vinha de encontro com as nossas ideologias. Então, só para completar que, assim, foi uma trajetória em que a gente se dedicou muito tempo nessas imersões para construir, né, todo esse processo que hoje existe e é possível que seja replicado em várias unidades. Legal. E a questão das contratações também não foi muito diferente, né? Não foi muito diferente. Mas nós acreditamos que as pessoas, elas sempre são o centro de tudo, né? Uhum. As pessoas, elas são o centro de tudo. A gente vai falar que a gente faz cabelo, a gente vai falar que a gente Faz produto que a gente, mas são as pessoas, né? É. Exato, sejam as pessoas os clientes, como sejam as pessoas os colaboradores, como sejam as pessoas os fornecedores, tudo se diz a pessoas. E a gente foi criando também uma metodologia de contratação em que a gente fugia um pouco também do padrão, do que é o normal, né? Porque hoje não, né? Desde sempre você vai contratar um profissional, né, de cabelo, você quer saber quantos anos ele tem de experiência, quanto de cliente que ele vai te trazer para o seu salão, né? E às vezes você nem procura saber sobre a pessoa e nem às vezes fazer um teste. Ah, você tem quantos clientes, quanto tempo de profissão? Tá bom, tá contratado, né? E aí cada um tem a sua escola, o seu produto, A sua cadeira. a sua cadeira, a sua metodologia. Então, mas conta. E aí, como que nós, né, conseguimos chegar no que nós fazemos hoje, né? Um padrão que a gente acreditou e acredita que dá super certo. Porque os nossos colaboradores são muito antigos, né? A gente tem uma média, assim, falando de 300 colaboradores, né? 300 pessoas que trabalham, que são hair especialistas, que nós chamamos, né? Em média, 8 anos de casa, né? Se a gente for colocar todo mundo, né, numa média. Então, para uma profissão que é uma profissão que tem uma instabilidade muito grande, uma rotatividade muito grande de estabelecimento, né, de salão, eles mudam muito rápido de um salão para o outro. Isso já é uma coisa diferenciada, né, para o nosso setor. E como que a gente faz isso, né? Primeiro a gente tenta fazer uma seleção dessas pessoas através das parcerias que a gente tem, que a gente foi criando com escolas. A gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas. Às vezes a pessoa ela não tem nem tanta habilidade técnica, mas se a gente vê um potencial, a gente aposta em desenvolver essa pessoa, mesmo que ela não vá entregar para a gente de imediato aquilo que a gente precisa. Mas tudo bem, a gente acredita que isso faz parte de um desenvolvimento. Então, a gente faz a captação dessas pessoas através dessas parcerias, faz a captação também através de indicações, ou às vezes dessas plataformas, né, de currículos. As pessoas vêm, a gente passa todo por um processo de conversa, de entender, né? A gente sabe que o nosso meio, ele é um meio muito artístico. As pessoas, elas querem, né, mostrar realmente através das suas mãos, né, a sua arte. E no Laces a gente não preza muito por essa questão né, Do ego, do vamos ego, dizer assim, em digamos poucas assim, palavras. em poucas palavras, do ego, né? A gente não leva isso em consideração. O que a gente leva em consideração é o quanto a pessoa ela pode ser coletiva, principalmente, né? E o quanto ela está disposta a crescer e se desenvolver junto com a gente, né? Porque a gente acredita que nada a gente faz sozinho, né? Sim, então, por isso que a gente tem esse trabalho todo, que não é fácil. Seria muito mais fácil fazer da forma normal, mas não é o melhor, não é o mais fácil. E depois desse processo todo, dessa conversa inicial, aí sim a gente vai para um teste, né? Para o teste prático.
E no teste prático, por incrível que pareça, o que a gente menos observa é o quanto o cabelo final. Você foi falando, eu tô lembrando de um processo que, inclusive, a gente fez junto de uma colaboradora que, durante o teste prático, na avaliação de comportamento, ela também foi super bem, assim, você via que ela era muito proativa e tal, mas durante o teste, assim, você via que ela tinha acabado de fazer o cabelo dela, mas estava ajudando todo o restante das pessoas, mas o resultado final dela foi o pior. Foi o pior. E hoje é uma das nossas coordenadoras, que a gente acabou de promover recentemente no Rio de Janeiro, depois de alguns anos. Que tem uma técnica maravilhosa E tem hoje. hoje uma técnica incrível. Então esse caminho que você falou, acho que você foi fazendo desenho, eu fui lembrando muito bem, porque olhar só o cabelo É só um ajuste, né? Que a gente sabe que a gente vai desenvolver. Por quê? Porque a gente tem uma universidade de Laces, a gente tem um centro educacional. Então, a gente tem toda uma estrutura como empresa que não é só treinar, não é só o processo, não é só o produto, é o conjunto de várias coisas que faz a gente ser o Laces, né? Então, eu acho que isso é que nos difere de qualquer outro espaço, né, de beleza, e é o que faz a gente estar sempre em constante desenvolvimento para fazer um próximo passo diferente dos outros, né? Muito legal. Então, a gente faz dessa forma, né, o nosso processo. Aí a pessoa, é claro, né, sendo aprovada e tudo mais, vai passar por um treinamento, que aí vai depender muito da onde ela se encaixa. Ela é um júnior, ela já é um design, ela é uma pessoa intermediária. Dentro dessa classificação, a gente vai encaixar ela dentro da nossa Universidade Laces, né, junto com a equipe de treinamento ali. O Igor também faz muito esse trabalho, né, como a gente tem loja também fora de São Paulo, o Igor, ele cuida dessas lojas fora de São Paulo, mas a gente sempre em conjunto, e aí essa pessoa vai para esse treinamento que demora de 15 a 20, 25 dias, mas não é... A pessoa fez o treinamento, já está preparada para atuar dentro do salão, dentro do Laces. Não, ela faz um treinamento, quando ela vai para a unidade, ela é acompanhada por uma coordenadora que vai ser responsável por ela para ver se realmente ela está seguindo o código único, se ela está realmente fazendo o atendimento de excelência no cliente, se precisa reciclar, aí a gente manda novamente para o treinamento. Então, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento até essa pessoa realmente estar bem tecnicamente e ter o DNA da empresa já, né, totalmente inserido. É engraçado ouvir você falar isso, porque a gente tem uma frase que a gente fala, toda vez que a pessoa entra para trabalhar dentro do Laces, ou mesmo o Projeto Bioma, que são salões autorizados a usar a metodologia pelo Brasil, já são 45 pelo Brasil, a gente fala que você entra para a família Laces. Então é exatamente isso, né? Um grande diferencial, que é o que a Samantha está falando, é que quando a gente contrata um profissional da beleza, ele é contratado pela pessoa que ele é, pelo comportamento que ele tem, pelos dons que ele tem, claro, porque ele tem que ter habilidade, mas essa habilidade é treinável, né? Então a gente tem dentro da nossa metodologia, da Universidade Laces, todo esse protocolo onde a pessoa vai ser treinada, e não só treinada, acompanhada, para que esse desenvolvimento técnico e pessoal seja de fato aquilo que a gente tem a expectativa. E aí também a pessoa se sente protegida, se sente acolhida, se sente observada, né? Então isso é um acompanhamento muito necessário. E o que faz a gente ser essa família Laces, né? Essa grande comunidade de beleza limpa, e que faz a diferença no mercado. Bem diferente, como a Samantha falou, do mercado da beleza convencional, que você é uma carteira de cliente. Se você tem a carteira de cliente, você pode trabalhar no salão convencional. Se você não tem, você não é convidado a trabalhar. Então, é uma grande diferencial, e é o que a gente acredita como, de fato, a gente faz a diferença. A gente está aqui num espaço, né, onde fazer a diferença com as práticas do dia a dia Exatamente. Fazem você regenerar a economia, fazem você trazer novos olhares para aquele movimento de
contemplação, naquele movimento de conexão com o novo mundo, né? A gente fala muito sobre a economia que nos trouxe até aqui, não vai nos levar para o futuro. Por isso, porque a gente tem que mudar a nossa forma de consumir, a nossa forma de contratar, a nossa forma de fazer o nosso dia a dia na prática, para que a gente possa ter de fato um futuro diferente. Se a gente plantar a mesma semente, a gente não vai ter um fruto diferente, a gente vai ter a mesma. Você falou exatamente o que eu estava pensando aqui agora. Porque hoje o mercado faz de como se fazia 10, como se fazia 20, como se fazia 30 anos atrás. O que a gente vai colher lá na frente de diferença? Hoje eu vejo amigos meus que trabalham comigo, que iniciaram da nossa geração, junto comigo, como assistente nesses salões mais convencionais de São Paulo, de falar assim, nossa, vocês, né, o Laces chegou num lugar, e o segredo tá nisso, né, porque se a gente é um salão voltado principalmente ao cuidado das pessoas, num todo, né, desde os nossos parceiros ao nosso cliente final, a essa experiência com o cliente, você colocar em primeiro lugar a habilidade técnica e não a habilidade humana e comportamental de uma pessoa, você não vai ter experiência nenhuma, porque o mercado te induz a ganhar cada vez mais e se preocupar cada vez menos com o outro. E geralmente essas pessoas são talentosíssimas, extremamente habilidosas, logo de cara. E quando a gente fala de potencial, a gente está falando dessa pessoa que está aqui, que por muitas vezes, eu falo por mim no meu caso, que não teve oportunidade, né, das circunstâncias naturais da vida e do cotidiano, que não teve experiência de se desenvolver tão rápido e tem alguém ali olhando para sua mão levantada e falando, ó, vem aqui que eu vou te ensinar, se não tá bom lá fora, olha, cara, já tive 2 reclamações, pode ir embora, muito obrigado. Aqui a gente leva para o treinamento, faz a ciclagem, dá inúmeras oportunidades, dá feedback, né, no processo de desenvolvimento, então que se a gente quer colher algo diferente lá na frente, eu acho que o caminho de toda vez inovar é importante. Mas a gente sabe que a crítica está aí, né? Que a gente sabe que o mercado continua fazendo como se fazia 20, 30, 40 anos atrás. Exatamente. Só abrindo um parênteses, a gente falando aqui, parece que é tudo tão fácil, Não, né? não é. Zero fácil, gente. Ai, nossa, é tão leve. Não, não só é. que assim, só dizer que assim, as dificuldades... A leveza é uma escolha. É uma escolha, exato, exatamente. porque é melhor ter a dificuldade, mas você saber lidar com isso e levar da melhor forma, porque ela existe, né? Mas dizer que, assim, é uma dificuldade que sempre vale a pena. Sempre vai levar para um lado positivo, para um lado melhor. Mas só para reforçar que não é fácil, tá? É um suor, trabalho, né? Muito trabalho suor. muito, muito diário. E às vezes até a gente mesmo também não tá legal, né? Porque tem dias que a gente não tá Ser tão humano, bem. né? Somos seres humanos como qualquer Às outro. vezes a gente não tá tão bem. Como a gente faz? E como a gente faz? Né? A gente respira, né? Faz um Chirobalance para equilibrar tudo. Maravilhoso. Chirobalance é um tratamento que, para quem não experimentou, gente, tratamento maravilhoso, de beleza integral, que cuida do corpo, mente e alma através de um fluxo de água, fluido medicado, fluido medicinal na sua testa durante 45 minutos, é maravilhoso. Entra lá no site depois do Laces para você conhecer. Então a gente troca ecossistema por ecossistema de beleza, certo? E uma coisa que eu acho que é legal complementar também é que quando as pessoas começam a trabalhar com a gente, né, elas começam a enxergar as coisas de uma forma diferente. E a gente não está impactando somente essa pessoa, mas a família dessa pessoa, né? Sim. Então, isso gera realmente uma cadeia que vai circulando cada vez mais e se tornando cada vez maior, né? Que são pequenas atitudes do nosso dia a dia, como a separação de um lixo, por exemplo, né? Que é o que a gente acaba tendo em todas as nossas unidades, essa preocupação, que muitas vezes na casa de alguém não tinha isso, e que hoje a gente conseguiu levar para essa pessoa, que essa pessoa conseguiu levar para alguém da família. Então isso também, né, é uma coisa também bem positiva. Às vezes dá a possibilidade, né, a gente tem vários colaboradores que iam parar de trabalhar com beleza por conta dos ativos químicos, dos ingredientes, das colorações, das progressivas, dos próprios shampoos, né, e com a gente consegue trabalhar justamente por ter alto índice de naturalidade, ter um processo muito mais equilibrado dentro de uma beleza limpa. Então, isso assim, tem vários que tinham asma, que tinham processos sérios de saúde
e que hoje conseguem continuar, né, o seu propósito de cuidar das pessoas através do LACES, da metodologia LACES. O mercado cosmético brasileiro, o Brasil ocupa o 4º lugar em grandeza no mundo. Até 2030, a gente vai faturar, como mundo, 800 bilhões de dólares, e o mercado de beleza limpa é 3% desse mercado. A gente, como LACES, faz parte de 16% do consumo no Brasil. E a gente acredita muito que esse é o caminho para a beleza no presente e no futuro. Como levar essa economia colaborativa de uma comunidade onde acredita na beleza limpa com tecnologia, porque a gente está falando de produto cosmético de uso profissional, que tem performance, que usa a natureza como ingrediente, como tecnologia. E aí, Sá, me conta um pouquinho, assim, né, um dos projetos de crescimento, vocês também podem contribuir, né, como vocês veem o crescimento do LACES nesse mercado de beleza gradual? Eu acho que nós estamos em constante expansão, né, e acho que esse momento agora é um momento que a gente pode expandir cada vez mais para as mais pessoas essa consciência da beleza limpa, né? E a maneira que a gente encontrou nisso foi os biomas, né? Que nada mais é do que a expansão, né? Pelo Brasil, de salões licenciados, LACES, que usam as nossas técnicas, os nossos produtos, certificados orgânicos, naturais, através toda essa filosofia, né, de cuidado, do uso realmente de produtos que não contaminam a nossa natureza, né? E vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente está com 45 biomas espalhados pelo Brasil, e eu acho que o mais interessante de tudo, além de levar tudo isso que a gente está falando, é que cada bioma, ele tem ali a sua região, a sua cultura, né, que o Brasil é riquíssimo, né, e que é lindo e maravilhoso, e que nós só estamos levando LACES para esses lugares e recebendo a cultura desses lugares também, né, que é uma troca muito legal, é uma troca rica. Então essa expansão ela vem ocorrendo, né, de forma muito natural, muito leve, muito gostosa. É um desafio, porque como a gente sabe, a gente precisa também preparar essas pessoas, treinar essas pessoas, fazer com que essas pessoas entendam, né, esse propósito, essa filosofia, e deixar um pouquinho do ecossistema por um ecossistema, né? Mas que a gente está construindo esse caminho, sim, com muito sucesso e levando aí por todos os cantos do Brasil. Eu acho que pra gente, assim, num lugar bem prazeroso, assim, eu digo assim, até individualmente, assim, uma pessoa que veio do mercado de beleza convencional, não entendia porque não queria mais. Depois que entrei no LACES, entendi realmente qual era meu propósito, tanto comigo com relação ao trabalho. Hoje eu vejo o movimento do bioma um lugar de muita esperança, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, dentro do nosso processo seletivo ao processo de formação, da gente buscar pessoas que não são só habilidade. E hoje em dia a gente tem encontrado pessoas extremamente muito habilidosas, de conhecimento artístico com relação à beleza gigantesco, mas que já parou para pensar que, tipo, o que elas viveram até hoje enquanto mercado tá fadado não ao fracasso, né, para não ser, mas que tem que pensar diferente. Tá olhando, na hora, né, de sabe, mudar a cabeça. São pessoas, porque assim, eu lembro eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes, né, quando eu trabalhava num salão aqui em São Paulo, ficava no 9º andar de um estacionamento de um shopping aqui em São Paulo, há alguns anos atrás, e as mulheres chegando, falando pra mim, você pode diluir meu shampoo? E eu falava, como assim diluir o shampoo? Porque eu faço meu tratamento ali no LACES. E eu falava, gente, que lugar é esse LACES? E o que eu mais ouvia dos profissionais na época era, lá é tudo mentira. Natural que nada, né? Não, e hoje a gente vê um grupo de pessoas, tipo, não, isso é real. A tecnologia do vegetal, né? A tecnologia do natural, ela realmente existe. E eu tô indo atrás da fonte para beber dessa informação, que é do conhecimento que vocês propagaram através de vocês, mas já que vieram antes pela voz de vocês pra gente, assim. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo
as pessoas repetirem que já são 45 biomas espalhados pelo Brasil. E até no nosso dia a dia, nosso trabalho de desenvolvimento com as pessoas dentro de loja, quando alguns colaboradores começam, que, igual você falou, nem tudo é fácil, né? E às vezes eu vejo um colaborador colocar assim, é porque eu tô chateado, estou insatisfeito. Eu falo, cara, o mercado inteiro tá vindo até a gente. Você tá querendo ir lá pra fora fazer o quê? Né? Aqui eles têm uma frase que eu acho maravilhosa, que é do, né, o peixe no aquário, né? Ele só descobre que o aquário é o melhor lugar para ele viver quando ele sai de dentro. Então, assim, o nosso trabalho é contar essa história, mas também preparar essas pessoas e mostrando através do bioma que, tipo, o caminho para regenerar a forma de pensar em salão é até estranho falar, mas é isso. É pensar como a gente pensa. E tá mudando, né? Isso tá mudando importante. cada vez mais. O consumidor também tá mudando, né? O consumidor, ele tá em busca disso, né? Então, é um olhar aí que a gente tem que estar sempre... 88% das pesquisas hoje, né, que a gente levanta através das empresas de pesquisa é sobre produto natural, produto vegano, que tem responsabilidade social, ambiental. Então, é muito importante a gente despertar, de fato, que isso não é uma tendência, é uma realidade, né? A gente já está vivendo essa realidade. Então, cada vez mais que a gente puder aprender, a gente puder compartilhar, de fato, é muito importante. Bom, gente, eu ficaria aqui com vocês milhares de horas conversando, mas eu queria aproveitar para vocês deixarem, para quem está aqui nos ouvindo, né, uma frase, uma inspiração, né, sobre, para quem trabalha numa empresa de origem familiar, para quem está começando um negócio, independente de ser de beleza ou não, o que toca o coração de vocês, que faz vocês continuarem nessa jornada? Porque independente da gente estar junto, a gente poderia escolher não estar, né? Então, assim, o que hoje, né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei incrível, assim, sobre o que te desperta todos os dias não é o despertador, é o seu propósito de vida. Então, o que te faz levantar da cama, o que te faz, de fato, você levantar com aquela energia de tipo, nossa, tem um monte de coisa para fazer. Nem sempre a gente desperta e fala, uau, mas a gente levanta e vai fazer. Então, o que faz levantar vocês todos os dias e o que pode inspirar as pessoas que estão nos ouvindo a, de fato, buscar, né, esse caminho de conexão com a sua felicidade interior? Eu acho que o caminho, né, do que a gente está trilhando hoje, né, é um caminho da sustentabilidade, da beleza limpa, do consumo consciente. É um caminho sem volta. Não é Não mais, dá, né? Para não dá. saber, para Agora dessaber. é só para frente. Não é um caminho sem volta. E eu acho que pensando muito nas próximas gerações, no futuro, naquilo que a gente quer deixar de melhor, né? Quer deixar registrado daquilo dentro do melhor que a gente pode fazer, é fazer bem o presente. É a gente fazer bem o que a gente está fazendo hoje para a gente poder construir esse futuro muito melhor para que as próximas gerações, né, as próximas pessoas que vão estar aqui possam pensar e agir diferente do que as gerações passadas, que foi um processo, tá tudo certo, mas a gente tem que olhar para frente. é difícil isso, né? Profundo. Eu acho que é confiar em você mesmo, acreditar e seguir a sua intuição e dar o melhor de você. Acho que para tudo, né, na nossa vida é isso. Eu acho tanto no profissional como na vida pessoal. Eu acho que é isso. É nunca deixar de acreditar naquilo que realmente está dentro de você. É isso. Bom. Como falar? Não, eu acho que de tudo que a gente falou, se fosse pra eu deixar como uma mensagem como você pede, assim, cara, se conecte com você todos os dias. Eu acho que a gente tem que, se a gente acorda só porque tem que O despertador levantar, tocou? só porque tem que levantar, estamos fazendo hora extra, assim, sabe? Eu acho que saber o propósito que a gente tem todos os dias, independente da realidade ou financeira ou, enfim, da vida, eu acho que ter todos os dias um objetivo, seja ele sorrir para o seu porteiro ou abraçar seu amigo, dizer para quem você está mais próximo que ama, eu acho que ter um propósito todos os dias, acho que move a sua vida. E se a gente está falando aqui hoje, nós quatro juntos, sobre regeneração,
repensar todos os dias sobre as suas práticas, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa, igual você falou, caminho sem volta, quando você começa a pensar em práticas melhores, novos hábitos, sejam ele como ser humano, como profissional, te leva automaticamente para caminhos melhores, te conectam com pessoas melhores e vão fazer pessoas conectar-se com pessoas melhores e contaminar de forma positiva outras pessoas também. Eu acho que acorde todo dia pensando que você pode fazer algo diferente, primeiro por você, né? Porque gente feliz faz pessoas felizes. E é isso, assim. Acho que não tem muito. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. E eu queria aproveitar para falar para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem um documentário no YouTube que chama Regenerar, Intenção, Disciplina e Tempo, que conta um pouco das nossas práticas de sustentabilidade e com outras pessoas também, especialistas, falando um pouquinho sobre esse grande universo que todos estamos aqui aprendendo, né? Como fazer de fato o nosso mundo através de cada escolha que a gente faz no dia a dia. E obrigado por quem ficou com a gente aqui até esse momento. Obrigado vocês pelo tempo de vocês por estar aqui. E por convidar a gente para esse projeto incrível. E eu queria terminar com uma frase da filósofa Lúcia Helena Galvão, que eu achei incrível, que para mim resume muito a nossa estadia neste planeta, que é: certifique-se de que você é fator de soma na vida das pessoas cuja vida participa. Então, deixa a sua semente na vida de quem se conectar com você. Espero que a gente aqui, com a nossa história, tenha se conectado, tenha deixado uma semente dentro de você que está nos ouvindo. E é isso, é essa troca que faz a gente melhor. Saímos melhores daqui, com certeza, e espero que você também tenha se conectado com isso. Um grande abraço. Beijo! Obrigada.